Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos agora iniciando a nossa sexta aula online. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade com os conteúdos de operações com números fracionários. Como nós resolvemos as operações, as 6 operações básicas com frações. Na aula anterior, nós vimos como realizar a operação de adição e subtração nesse conjunto, com os números fracionários. Então, nós vimos quais eram os processos para somar e subtrair números fracionários. Somar e subtrair frações. Na aula de hoje, nós vamos ver as outras 4 operações. Nós vamos aprender como multiplicar, dividir, calcular a potência e a radiciação com números fracionários. Esse conteúdo vocês vão iniciar ele vai iniciar na página 150. Vocês procuram aí no livro, a partir da página 150, nós vamos começar os estudos dessa sexta aula. Iniciando com a multiplicação. Como é que nós realizamos a multiplicação de 2 frações e de um número inteiro por uma fração? Então, de todas as operações com os números fracionários, a multiplicação ela é a mais simples de resolver. Temos aqui, vou colocar aqui um exemplo. Então, nós temos 2 formas de fazer. Quando multiplicamos uma fração por uma fração ou quando multiplicamos um número inteiro por uma fração. Então, quando nós multiplicamos fração por fração, temos aqui esse exemplo. 1/3 vezes 4/7. Para realizar essa multiplicação de 2 frações, basta nós multiplicarmos numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. A multiplicação é a operação mais simples de resolver. Então, eu faço aqui numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 7, 21. Então, o resultado dessa multiplicação é 4 sobre 21. 4/21 avos. Então, em uma multiplicação, basta multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, já obtém a resposta. E se eu tiver um número inteiro multiplicado por uma fração, exemplo, 4 vezes 2/5. Eu tenho um número inteiro, nesse caso aqui um número natural, vezes 2/5, uma fração. Como é que eu faço para resolver? Nós temos que lembrar que os números inteiros, os números naturais, eles também podem ser escritos na forma de uma fração. Então, esse número aqui, ele está sobre um que não aparece. Então, nós fazemos da mesma forma, considerando um no denominador. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço aqui. Apesar de aqui ser um número inteiro, eu posso escrever na forma fracionada. Então, como é que a gente faz? Multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. O resultado fica 4 vezes 2, 8. E 1 vezes 5, 5. 8/5. Então, como eu falei, essa é a propriedade mais fácil de aprender. Tem lá a multiplicação de números, de frações. É só multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Caso apareça um número natural ou um número inteiro, é só você transformar em uma fração. Como? Colocando um no denominador. Isso aqui é uma fração. Como nós vimos, é uma fração aparente, tá? E quando nós vamos realizar uma divisão? Quando tem divisão entre frações ou entre um número inteiro e uma fração, nós temos 2 formas de resolver essa divisão. Nós temos, na verdade, 3, mas eu vou mostrar aqui 2, que são as que eu considero mais fáceis. Daí, vocês vão escolher qual forma vocês vão realizar a divisão quando vocês forem resolver o problema. Qualquer uma das 2 resolvem e as 2
tem respostas corretas. Então, veja aquela que você aprendeu melhor, que você se sente mais seguro e realize dessa forma que você mais se identificar. Então, como eu falei, a divisão tem duas formas. Eu vou mostrar o mesmo exemplo fazendo das duas formas. O primeiro exemplo. 1/2 dividido por 3/4. Essa forma é a mais fácil. É a que eu considero a forma mais fácil de fazer. Lembre que a divisão ela é o inverso da multiplicação. Então, quando a gente quer resolver dividir duas frações, nós podemos fazer multiplicando os termos dessa fração. Só que não pode multiplicar de forma direta o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, porque essa conta é de divisão e não de multiplicação. De forma direta se resolve a multiplicação. Então, eu vou multiplicar, como nós chamamos, os meios pelos extremos. Eu vou pegar o numerador de uma fração e multiplicar pelo denominador da outra. Depois, eu vou pegar o denominador dessa primeira fração e multiplicar pelo numerador da outra. Então, ficaria assim. Eu multiplico esse por esse, o de cima pelo de baixo, e multiplico o de baixo pelo de cima. Multiplico esse por esse. Observe que quando eu faço isso, fica um X bem grande, para lembrar que você não vai dividir esses números, você vai multiplicar eles. Apesar de você estar realizando uma conta de divisão de frações, a operação que você vai fazer nesse caso é de multiplicação. Só que você vai multiplicar o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Então, isso aqui fica assim. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. A resposta fica 4/6. Então, lembrando, a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Se eu quero calcular essa divisão, eu posso fazer dessa forma, multiplicando os numeradores pelos denominadores nessa ordem que eu falei. Multiplica o de cima pelo de baixo, coloca em cima. Multiplica o de baixo pelo de cima, coloca embaixo. E qual é a segunda forma? É a forma que eu chamo como orelhinha-orelhão. Eu vou ter uma fração em que o meu numerador vai ser outra fração e o meu denominador vai ser outra fração. Então, eu estou dividindo esses dois números. Eu tenho isso aqui, ó. 1/2 dividido por 3/4. Observe que eu tenho uma fração em que o numerador é outra fração e o denominador também é uma fração. Então, como é que eu resolvo? Eu resolvo utilizando a forma de orelhinha-orelhão. Como é isso? Eu multiplico orelhinha esse vezes esse e orelhão esse vezes esse. Então, eu vou multiplicar os extremos e vou multiplicar os meios, que a gente chama meios por extremos. Então, eu vou multiplicar os dois extremos e vou multiplicar os dois meios. Quem vai ser o meu numerador? Vai ficar em cima o orelhão, que ele é maior. Vai ficar no denominador a orelhinha, porque ele é menor. Então, fica assim, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. A mesma resposta. Qualquer um dos jeitos que vocês quiserem fazer para resolver a divisão, vai dar correto. Então, você pode pegar e fazer dessa forma, multiplicando o numerador pelo denominador, o denominador pelo numerador, ou você pode fazer dessa forma, que você vai multiplicar o meio e os extremos, orelhinha e orelhão. Quem vai ficar em cima? O orelhão, no numerador. O resultado dessa multiplicação. E no denominador fica o resultado de orelhinha. E se eu tiver uma divisão de um número inteiro por uma fração, eu vou resolver da mesma forma que eu fiz na multiplicação. Eu vou fazer esse número inteiro, esse número natural, se tornar em uma fração. Se eu tenho aqui 3 dividido por 1/5. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer esse 3 tornar-se também uma fração aparente. Então, o que eu faço? Coloco aqui, olha, o denominador 1. Então, eu já tenho uma fração. E como eu resolvo? Eu prefiro resolver dessa primeira forma. Eu particularmente, mas vocês podem fazer dessa segunda. Então, isso aqui fica 3 vezes 5, 15. E embaixo fica 1 vezes 1, 1. 15 dividido por 1 é o próprio
15. Então, isso aqui dá apenas 15. Lembre que quando tem um embaixo, não precisa aparecer. Olha o 3. Ele era uma fração, isso aqui é uma fração aparente, ele é apenas o 15. Então, resultado 15. Se eu tenho 3 e divido para 1/5, aí o resultado eu tenho como 15. Entenderam? Então, vocês têm essas duas formas. Busque qual é a forma que você melhor se identifica e resolva as questões dos exercícios dessa forma que você se sentir mais seguro. E para resolver a potenciação, nós temos que lembrar como é que se resolve uma potência. Primeiro, uma potência eu tenho uma base elevada ao expoente, onde para que eu resolva essa potência, eu tenho que multiplicar essa base por ela mesma, a quantidade de vezes que eu tenho no expoente. Um exemplo, 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3 que dá 6. Isso é 2 vezes 2 vezes 2. A minha base se repete a quantidade de vezes do expoente. Então, minha base vai se repetir 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 não é 6, é 8. Se eu tiver 3 elevado a 2, não é 3 vezes 2 que dá 6. É 3 duas vezes. É 3 vezes 3 que dá 9. Então, na potenciação de frações, ela ocorre da mesma forma. Então, se eu tenho aqui uma fração do tipo 2 terços elevado a 2. Eu posso resolver isso usando essa propriedade, que é repetir a minha base, que no caso aqui a minha base é a fração, é 2 terços, duas vezes. Então, isso aqui ficaria assim, 2 terços vezes 2 terços. Como é que nós multiplicamos duas frações? É a forma mais simples. Eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, aqui ficaria assim, 2 vezes 2 e 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Mas eu também posso fazer ela usando outra forma, essa potenciação. Como? Eu vou elevar os meus dois membros, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Ficaria assim. Eu posso fazer dessa forma. 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Então, eu pego a minha potência e elevo tanto no numerador quanto no denominador. Os meus dois membros vão ficar elevados, nesse caso, ao quadrado. Quanto é 2 elevado a 2? 4. Quanto é 3 elevado a 2? 9. Observe que... Eita, desculpa, aqui eu tinha colocado 3. Falei 9, coloquei 3. 9. Observe que as duas frações, elas são iguais, porque não importa a forma como eu vou fazer, o resultado tem que ser o mesmo. Então, recapitulando, eu posso repetir a minha base, que no caso é a fração, a quantidade vezes do expoente. Aqui ficou 2 terços vezes 2 terços. Aí eu multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Ou eu pego e faço os meus dois membros elevado à potência. Fiz 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Agora tem uma observação para que vocês entendam e vejam uma diferença. Para que eu faça toda a minha fração ao quadrado, precisa vir entre parênteses. Se eu tiver, no caso, isso aqui, ó, a minha fração não está elevada ao quadrado. Só quem está elevado ao quadrado é o meu numerador. Só esse 2 que está ao quadrado. Qual é a diferença? O parêntese. Esse parêntese me indica que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao quadrado. Aí eu posso fazer isso aqui. Se não aparecer o parêntese, apenas o numerador está ao quadrado. Então, isso aqui ficaria só 2 ao quadrado, que é 4, e o 3 aqui. Porque nesse caso aqui, onde não tem o parêntese, o 3 não está elevado ao quadrado. Então, não confundam. Para toda a minha fração estar elevada, precisa aparecer o parêntese. Como é que eu resolvo? Ou repetindo a minha fração, a quantidade de vezes do expoente,
ou fazendo o meu numerador elevado ao expoente e o meu denominador elevado ao expoente, como eu coloquei aqui. E agora, para finalizar as operações, nós vamos ver como fazer a radiciação. Calcular as raízes de números fracionários. Quando nós temos frações, como é que nós fazemos para calcular essas raízes? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês possam entender e visualizar melhor. Um exemplo, se eu tenho aqui a raiz de 25 nonos, 25 sobre 9. E vocês lembram que a radiciação é a operação inversa da potenciação, né? Então, na potenciação, eu calculo a potência do numerador e calculo a potência do denominador. Sendo assim, no final eu estou calculando a potência da minha fração toda. A mesma coisa nós vamos fazer com as raízes, a radiciação. Eu vou calcular a raiz do meu numerador e a raiz do meu denominador separadamente. Então, isso aqui vai ficar assim, raiz de 25 e raiz de 9. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 25? O 5. 5 vezes 5 é 25. Logo, 5 é raiz de 25. Aqui vai ficar 5. E aqui embaixo, qual é a raiz de 9? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 9? 3. 3 vezes 3, 9. Se vocês tiverem dúvida, volte no conteúdo. Nós já vimos o estudo de radiciação. Inclusive, tem no caderno de vocês uma tabela com as 10 primeiras raízes de números naturais. Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, 25. Então, vocês podem voltar lá nesse conteúdo de radiciação e ver como é que nós fazemos para calcular as raízes de um número natural. Nesse caso aqui, eu já encontrei qual é a raiz de 25 sobre 9. É 5 terços. Lembrando que para calcular essa raiz, é só eu botar a raiz no numerador, no denominador e assim encontrar as soluções. Mas tem que ficar atento, porque o problema também pode trazer um número assim. Pode trazer a raiz de um número que é misto. Então, se eu tenho um número misto, o que é um número misto? A parte inteira e a parte fracionada. Se eu tenho um número misto, eu preciso encontrar a raiz desse número. Então, eu tenho que fazer esse número misto se transformar em uma fração imprópria. Como é que nós fazemos? Aqui, ó, 7 nonos. 1 inteiros e 7 nonos. Como é que nós fazemos para transformar esse número misto em uma fração imprópria? Eu vou multiplicar a parte inteira pelo denominador, depois eu vou somar com o numerador. 1 vezes 9, 9, 9 mais 7, 16. E embaixo vai ficar o próprio denominador, que é 9. Então, isso aqui, esse número misto, ele vai ser escrito na forma 16 sobre 9. Então, vai ficar assim, raiz de 16 sobre 9. Novamente, eu vou ter uma raiz de uma fração. Então, eu boto a raiz em cima e embaixo. Eu não posso fazer isso aqui quando o número é misto. Eu tenho que transformar em uma fração. Então, vai ficar raiz de 16 sobre a raiz de 9. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? 4. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 9? 3. Então, essa raiz é 4 terços. Então, observem que quando vier já a fração, seja ela própria ou imprópria, a gente faz a radiciação no numerador e no denominador. Mas se vier um número misto, eu tenho que transformar esse número em uma fração imprópria. Fazendo isso aqui, eu retorno e aí sim eu calculo a raiz dessa fração que é a imprópria. Vou deixar para vocês aqui uma atividade para vocês responderem, para que vocês possam exercitar e fixar essas 4 operações com os números fracionários. Então, observe aqui, eu selecionei algumas questões de cada uma
dessas operações. Então, na página 152, vocês vão fazer duas questões, a 72 e a 73. Na página 157, vocês também vão fazer duas questões, a 77 e 78. Na página 159, faz apenas a questão 89. E na página 161, faz duas questões, a questão 96 e a 97. Na nossa próxima aula ao vivo, nós iremos tirar as dúvidas desse exercício e também desse assunto, que são as operações com as frações. Bons estudos, até a próxima aula!